Nosso trabalho tem como título Time Mixer, incorporando o Spectral Filtering para análise aprimorada de séries temporais. Os membros são Nathaniel, Gabriel, Miguel e Inácio. A análise de séries temporais representa um papel fundamental em diversas áreas de aplicações práticas, como previsão do clima, detecção de anomalias e análise de padrões. Apresenta-se então o Time Mixer como uma nova proposta de combinação dos dados na fase de extração do histórico e predição futura. Os problemas e objetivos estuda essencialmente que métodos tradicionais têm dificuldade em capturar padrões mais complexos. Ao analisar o Time Mixer, define-se uma falta de entendimento do impacto da utilização de Spectral Filtering no modelo. Objetivamos, então, melhorar a previsão dos dados, destacando as frequências mais relevantes e atenuando aquelas que não contribuem significativamente para a análise da série temporal. Bom, então o Time Mixer ele é baseado em redes totalmente conectadas. É um algoritmo capaz de identificar padrões de sazonalidade e de tendências em séries temporais em diferentes escalas. O algoritmo basicamente possui dois blocos, né? O primeiro é o Patch Decomposable Mixing, onde ele trabalha ali com os dados sazonais e os dados de tendência. No segundo bloco, nós temos o Future Multi-Predictor Mixing, que realiza a predição dos dados futuros com base nos dados históricos. Nós temos uma pequena representação do modelo. No bloco A, o input dos dados com um downsampling. O bloco B, fazendo um mixing dos dados sazonais e de tendência. E o C, que realiza a predição dos dados futuros com base nos históricos. Agora falando aí do que foi implementado de novo, a gente adicionou um filtro espectral que introduz uma camada de filtragem no processo de análise de séries temporais, e essa camada ela opera se destacando frequências relevantes, enquanto suaviza ruídos ou elimina frequências que não são significativas. E nesse processo a gente utiliza a transformada rápida de Fourier e depois a gente aplica um dos dois tipos de filtros disponíveis na implementação, o gaussiano e o Hamming, sendo que o gaussiano é o nosso padrão e a gente deixou isso como padrão por causa do seu desempenho. E após a aplicação do filtro, tem a transformada inversa de Fourier que reconstrói o sinal do domínio do tempo. E aí, passando pelas características desses dois filtros, a gente, começando pelo gaussiano, ele tem uma suavização progressiva com preservação de frequências centrais, e ele é ideal para manter tendências e padrões sazonais, enquanto o Hamming ele tem uma redução de oscilações ao redor das frequências centrais, mas ele é mais adequado para situações específicas. É importante ressaltar que os hiperparâmetros do modelo original eles foram mantidos para a gente garantir a consistência dos testes. Primeiro a gente executou o modelo original com baseline e depois a gente incorporou o filtro espectral que melhorou a precisão ao se destacar componentes relevantes para o sinal Seasonal Mixing e Trend Mixing. E essa imagem aí na tela de vocês, vermelho em destaque, é onde no fluxo foi introduzido o nosso filtro espectral. Bem, falando um pouquinho de como foi conduzido o experimento, os experimentos foram conduzidos em uma única GPU da NVIDIA, uma GeForce 4080 Super, com 16 GB de RAM. O experimento foi feito com 4 tamanhos de previsão, sendo 96, 192, 336 e 720. A gente realizou em cima dos mesmos experimentos que foram feitos no artigo do Time Mixer, então tipo, a gente usou esses datasets de tempo longo, né, que são os de previsão do tempo, o ETT, que é de temperatura, o Energy Solar, que é energia solar, né, o de eletricidade e o de tráfego. Eles têm uma coluna aqui de previsibilidade que indicam o quão difícil é você prever o que está acontecendo neles. Então dá para a gente ver que tem alguns caras aqui que são mais desafiadores, como o ETT e o Energy Solar. Eles são mais difíceis de prever. A frequência é a frequência de dados ele que tem dentro dele, então de quanto tempo o dado foi coletado. Indo agora para o código, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente alterou no código original. Então, a gente pode... a gente alterou do código original, o que a gente alterou? A gente alterou
a gente colocou esse novo layer, né, que é de Spectral Filtering, que basicamente ele tem a implementação do Hamming lá, como a gente comentou, mas a gente optou pelo Gaussiano, então tá a implementação do filtro Gaussiano aqui dentro. E para isso a gente faz a DFT, né, que é a transformada de Fourier, aplica aquele filtro e volta sai das frequências e volta para a série temporal, né? Então, onde que isso está sendo chamado? Naquela camada B. Então, aquela camada B é o Patch Decomposable Mixing, e aqui a gente inicializa usando o filtro gaussiano com um sigma de 8, e aqui no Forward a gente pode ver que depois que é feita a decomposição, a gente pega o Cesium e o Trend e passa no nosso filtro, nosso Spectral Filter. E faz isso tanto para o Trend quanto para o Cesium, e depois segue o fluxo normal do Time Mixer. Os modelos eles foram executados usando scripts para cada um dos datasets. Os scripts eles têm essa carinha aqui. E todos os parâmetros aqui, a gente manteve os mesmos do artigo original e executamos tanto sem a modificação quanto com a modificação, para a gente ter um baseline para ver o quanto melhorou ou não. Então ele vai executar sempre como a gente falei anteriormente, com prediction length de 96, 192, 336 e 720. Isso para cada um dos nossos datasets do Long Term Forecast, né? Vamos dar uma olhada agora nos nossos resultados. Olhando os nossos resultados, a gente percebe aqui, a gente tem do Time Mixer, nosso baseline, e aqui a gente tem com filtro aplicado. Aqui está a porcentagem, na última coluna, nas últimas duas colunas, a porcentagem de melhoria. Olhando para cada um dos datasets, a nossa melhoria não foi muito grande. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. Tanto o do Solar, que para o Prediction Length de 336, tivemos um ganho de 13%, e esse ganho aqui, eu repeti mais de uma vez o experimento e se manteve, então tem alguma coisa que talvez a gente possa investigar aí. E o ETT H2 também teve um ganho de 1,5%. Tirando isso, os nossos ganhos não foram muito grandes. E é isso. Bom, então, para concluir, foi proposta a inclusão do Spectral Filtering com o objetivo de melhorar a previsão dos dados, né? Os testes realizados evidenciaram que a eficácia do filtro depende do conjunto de dados e das métricas avaliadas. De maneira geral, os conjuntos de dados Energia Solar e ETT-M2 foram que apresentaram melhores resultados, dentre todos que foram realizados os testes, e como recomendação de trabalhos futuros, fica investigar os motivos do bom resultado de 13% para o dataset de Solar Energy, de energia solar, e realizar novos testes com diferentes valores de parâmetro sigma no filtro espectral. Só para concluir, um último ponto, esses testes eles levaram bastante tempo para a gente rodar. Então não é algo que a gente consegue rodar muito rápido. Eles levam horas e horas para rodar.